A paz do Senhor Jesus, mais uma vez estou aqui para juntos compartilharmos a palavra do nosso Deus. Então vamos ler aqui um texto da palavra de Deus em Mateus, capítulo 24, do versículo 1 a 14, diz assim a palavra: Tendo Jesus saído do templo e ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, ele, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Eu quero compartilhar a respeito da orientação sobre como enfrentar o sofrimento de uma forma cristã e bíblica, né? Então, temos aí uma palavra muito importante que o texto fala para a gente lá no final, é a questão da perseverança, né? Então, o mais importante de tudo, o que possa vir a acontecer, é que nós sejamos perseverantes, é que você não recue, é que você possa avançar procurando compreender e buscar a orientação em qualquer situação que Deus tem para você, que Deus tem para nós, né? Então, o homem, ele tem trazido consigo, desde os primórdios dos tempos, a marca do sofrimento. Os problemas tiraram-lhe a paz. Porém, parece que nos últimos anos as crises que têm assolado a humanidade são maiores e mais frequentes. Sequestros, assassinatos, assaltos, problemas conjugais, desobediência dos filhos aos pais, a droga, a depravação moral, as pestes, enfermidades, terremotos, furacões, secas, enchentes, confusão política, que é o que a gente está vendo muito hoje, e muitas outras questões. São algumas das aflições porque têm passado os homens. Como o cristão irá encarar esses problemas? O que disse Jesus acerca desse assunto? Então vamos aqui meditar um pouquinho, estudar um pouquinho na palavra. O que Jesus fala dentro desse tema aqui sobre o sofrimento humano? Estudar aqui a ética de Jesus. O que causa o sofrimento? O que tem desencadeado tanto o sofrimento? Porque desde os primórdios dos tempos é que o homem sofre, O homem passa situações difíceis. Se você for ver em relação à história, a humanidade, os países todos têm a sua história de dores, de mortes, de guerras, de aflições. Então o homem aqui nessa terra, ele passa por sofrimento, desde a criação do homem, que ele passa por situações difíceis, Então isso não é novidade. Mas quais são as causas? Assim, observando a palavra de Deus, nós podemos, assim, pela palavra, encontrar 3 causas ou 3 razões porque o homem sofre. A primeira razão
a gente pode ver pela palavra de Deus, pela Bíblia, que é exatamente o pecado de Adão e Eva. Então todo o sofrimento humano começou ali com a queda do homem. A segunda razão é a questão das más escolhas. Então a primeira é a queda de Adão e Eva, depois as más escolhas, depois vem os desajustes da própria natureza, né? Essa questão dos terremotos, maremotos. A quarta razão é exatamente para a glória de Deus. Então tudo Deus tem propósito, a gente já tem falado sobre isso. Então a primeira causa, né, o pecado de Adão e Eva. Davi, ele expressa da seguinte maneira: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, com o advento do pecado, as consequências vieram, né? O próprio Davi, ele reconhecia e falava sobre isso em relação ao pecado original. Então, devido ali à queda do homem, que a gente sabe que quando Deus criou o homem, Deus colocou o homem ali no jardim, deu tudo de melhor para o homem viveria ali na bênção, na paz, o homem não precisava passar pela morte ali, o homem tinha tudo ali à sua disposição e ele só tinha que obedecer a Deus, né? Quando Deus disse que do fruto da árvore do conhecimento o homem não participasse, né? E foi exatamente aquilo que o homem acabou fazendo. O homem caiu, pecou, e por causa disso aí veio a inimizade. A Bíblia diz que lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, né? Que veio a semente da mulher, que haveria aquela inimizade, né? Inimizade, porque esse que viria, que seria o próprio Jesus, pisaria na cabeça da serpente. Então já veio aí essa inimizade, surgiu desde então essa batalha, essa guerra do bem contra o mal, do inimigo, tentando desfazer, acabar com as obras de Deus, e Jesus veio exatamente para desfazer as obras do inimigo, venceu o diabo lá na cruz do Calvário e deu vitória para a igreja, deu vitória para aquele que permanece. Por isso que a Bíblia diz aqui, que aquele que permanecer até o fim será salvo. Então aí para a mulher veio as dores multiplicadas, né, para ter o filho, a maldição sobre a terra, as dificuldades de espinhos e cardos, canseira e fatiga do homem, né? O homem para ganhar o pão, ele tem que suar, ele tem que trabalhar para adquirir o seu alimento, né? Então veio a morte, né? Porquanto és pó e em pó te tornará, em Gênesis 3, versículo de número 19. Então por isso que a morte é um baque na vida do homem, porque a morte ela veio por consequência da desobediência do homem, né? Então essa é a primeira razão do sofrimento humano, é a queda do homem lá no Jardim do Éden. A segunda razão é as más escolhas, né? Então as más escolhas são aquelas atitudes que tomamos sem consultar a vontade de Deus, por isso ferimos certos princípios em relação ao que Deus estabeleceu para o nosso bem. Caim escolheu a inveja e o crime, teve uma vida desastrosa e dolorida. O homem, levado pelo senso de egoísmo e vaidade, tem escolhido o caminho mais longo. Em algumas das muitas escolhas erradas que o homem tem feito, a desobediência, a incredulidade, o mundanismo, a feitiçaria, a idolatria, a avareza, né? A obsessão pelo dinheiro, pela riqueza. Então as más escolhas sempre resultam em sofrimento. Tudo que o homem semear, isso também se fará, está escrito em Gálatas capítulo 6 e o versículo de número 7. Então as más escolhas, elas vão trazer para o homem sofrimento, é a segunda razão, porque que a humanidade sofre tanto. Então, quantas más escolhas os homens têm feito? Quantas vezes o homem toma atitudes, faz escolhas que contrariam a vontade de Deus, que ferem a santidade de Deus? Hoje a gente vive aí um tempo onde eu sei que tem pessoas aí que, mas Deus não é vingativo, mas Deus é amor, né? Deus não vai matar ninguém, Deus não vai, a gente tem que pregar o amor, né? Mas aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Se o homem vai afrontar o próprio Deus que criou o homem, que deu fôlego de vida para o homem, que todo dia dá o pão de cada dia, que abre a porta do trabalho, que abre a porta da bênção, que supra a necessidade do homem. Porque eu sempre falo o seguinte: você pode comprar uma cama boa,
né, com colchão do melhor que existe nessa terra, mas se você deitar nessa cama, nesse colchão, quem vai dar o sono é Deus para você. Se você comprar o remédio, mesmo você estando doente, se Deus não te der a saúde, você não vai ter a saúde. Então ele dá a vida, ele tira a vida, ele fere, ele sara, né? Então a gente não pode brincar com Deus. Não é uma questão que Deus é ruim, que Deus é vingativo, não, é aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, dos grandes sofrimentos da humanidade são as más escolhas. Se o homem escolhe viver uma vida errada, ele vai cumprir com aquilo que ele plantou. Se ele quer passar a vida toda inteira bebendo, se prostituindo, fazendo o que Deus abomina, o que Deus diz para ele não fazer, o final da vida dele vai ser muito triste, né? Claro que todos vão morrer. Se Jesus não vier antes para arrebatar a igreja, todo mundo vai morrer. Mas a gente pode plantar coisas boas para colher coisas boas para nós, para a nossa vida, para a nossa família. Então aí a lei da semeadura, lá em Gálatas 6, versículo 7, tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. A terceira causa do sofrimento é o desajuste da própria natureza. Então o cristão não está isento de sofrer as consequências das catástrofes provocadas pelo desajuste da natureza. Paulo nos informa que a natureza aguarda a sua restauração. Até que isso aconteça, ela vai sofrendo com os terremotos, furacões, maremotos, enchentes, secas, raios, terremotos e trovões, e assim vai. Tudo isso causa sofrimento, são circunstâncias que nos atingem e temos que enfrentá-las, né? Então o sol nasce para todos, a chuva vem para todos. Não essa questão da natureza, se acontece alguma catástrofe, alguma coisa, então vai vir para todos. O importante é a forma que a gente é recebido lá na glória. Não é a forma que o cristão, que o fiel, que o crente fiel vai morrer aqui nessa terra, mas é a forma que ele é recebido lá no céu. Então isso aqui é outra causa do sofrimento. Depois vem o sofrimento que Deus permite para a glória do nome dele. Deus é Senhor e ele faz aquilo que ele apraz. Certa vez Jesus curou um cego de nascença e lhe perguntaram: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem este e nem os seus pais, mas foi para a glória de Deus. Então o homem ele quer entender muitas vezes a razão do sofrimento e ele quer culpar alguém. Eles olharam para aquele homem cego, eles queriam que Jesus dissesse se tinha sido por causa do pecado dele ou do pecado do pai. Jesus disse: nenhum dos dois pecou, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então o cristão, frente ao sofrimento, precisa ser muito resignado, para que a glória de Deus se manifeste, a obra de Deus seja realizada na sua vida. Então, diante de qualquer situação, você serve a Deus, você conhece a palavra de Deus, seja uma pessoa resignada, use a sua fé, né? Então não adianta ficar em pânico, se apavorar. Em qualquer circunstância, nós temos que entender o porquê que existe o sofrimento. O porquê que o sofrimento vem acontecer na vida do homem. O que o sofrimento pode provocar no homem. Então, mostrei aqui algumas causas do sofrimento, né? Agora vamos ver o que o sofrimento pode provocar no homem, né? Então, o homem reage de diferentes maneiras diante do sofrimento. A história diz isto e a experiência do dia a dia confirma. Cada pessoa, irmãos, ele reage de uma forma diferente. A gente vê aí nas redes sociais que hoje todo mundo diz o que quer, pensa o que quer, todo mundo parece que até é dono da verdade, né? E acha que a sua verdade é absoluta, e na verdade a única verdade absoluta é a verdade de Deus, não a nossa, né? Então existem várias formas, né, que gera no homem, o sofrimento vai provocar no homem várias consequências, e cada um vai reagir de alguma maneira. Tem pessoas que ficam revoltadas, né? Quando existe alguma situação difícil, elas se revoltam, né? Há pessoas que se revoltam contra Deus e contra tudo, ou porque sofrem muito, ou veem as outras pessoas sofrendo, mas revolta não leva a nada. Essa revolta é uma atitude resultante da falta de aceitação do problema em que se acham envolvidas. Ela pode ser também gerada pela falta de compreensão da causa e do objetivo do sofrimento. Quer ver um exemplo? A morte de um ente querido, a fome, um desastre. Então tem pessoas que diante dessa situação, diante dessa perda, a pessoa ela não entende, ela acaba se revoltando com Deus.
ela acaba achando que Deus está sendo injusto. Por que tanta gente que ela considera tão ruim, né, vive, pessoas que vivem uma vida tão desgraçada, segundo o pensamento dessas pessoas, vive uma vida que não dá valor à vida e vive, e por que fulano morreu, por que cicrano, aí entra essa questão da revolta. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Então a razão é exatamente isso, porque às vezes as pessoas não compreendem, né, o objetivo e a causa do sofrimento. Mas quando nós estudamos a Bíblia, à luz da palavra de Deus, nós vamos compreender que existem razões porque que muitas vezes o mal chega, né? Porque que muitas vezes a destruição chega, porque que a praga chega, porque que a doença muitas vezes acontece, porque o problema acontece, a dificuldade acontece. Então não é um motivo para ninguém ficar revoltado, né? Mas isso gera na vida de algumas pessoas. Outra razão, né, que acontece, que provoca na vida do homem, né? Uns se revoltam, outros ficam incrédulos, né? Vem aquela incredulidade, a crença infantil num Deus bom que não permite nada de ruim, impera de um modo geral. Então tem aquelas pessoas que, mas Deus é amor, né? Deus é amor, Deus é bom. Então, se Deus é amor, isso não pode acontecer, né? E a pessoa acaba ficando incrédula, não acredita mais no poder de Deus, não acredita mais no amor de Deus, não acredita mais no sacrifício de Jesus, não acredita mais na palavra de Deus, não acredita mais em ninguém, acha que todo mundo está errado, que a palavra, que a ministração da palavra de Deus, isso é uma inverdade, né? Que todo mundo sofre, que Deus é injusto, né? Então, existe essa maneira das pessoas, de alguma forma, reagem de uma forma diferente ao sofrimento. Então, portanto, diante de situações difíceis, a tendência natural é cair na incredulidade. Mas, biblicamente, o sofrimento de uma pessoa deve ser motivo para levá-la mais perto de Deus, reconhecendo a sua soberania e amor. Aí a gente tem o exemplo de Jó, né, que sofreu, mas ele descansou na soberania de Deus. Ele no momento que a mulher dele chega e manda ele blasfemar, né, então ele diz, como fala qualquer louca, fala tu, mulher. Então, se eu recebo o bem de Deus, por que não recebeu o mal? Então ele se lançava, ele acreditava que nada, nenhum sofrimento ia fazer ele se rebelar contra Deus, né? Então depois, além da revolta, além da incredulidade, que algumas pessoas agem dessa forma, tem aqueles que blasfemam. Muitos chegam a culpar a Deus pelo sofrimento e com palavras expressam sua rejeição. Com isso demonstram impiedade, né? E exatamente esse exemplo que eu acabei de falar, a mulher de Jó, queria que ele fizesse isso por causa do sofrimento, né? Amaldiçoa a Deus e morre. Ela queria que ele tomasse essa decisão por causa do sofrimento. Aquela mulher era uma mulher má? Não, ela com certeza era uma serva de Deus, mas ela não suportou, ela de alguma maneira passou a ver que não tinha mais jeito, né? Então ela acabou vendo que ele se afastou de tudo, de todos. Então ela vai dizer, você está nesse estado, homem, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Outra situação que muitas pessoas acabam se enveredando por ela é a perda da esperança, né? Então o sofrimento pode levar ao desespero, enfraquecimento, a capacidade de enfrentar os problemas e calamidade. Às vezes a pressão é tanta que a pessoa perde o prazer de viver, acontecendo aquilo que chamamos de perder a esperança, né? Então tem pessoas que perde a esperança, não acredita mais em nada, não acredita mais em ninguém. Aí de alguma forma essas pessoas acabam dando cabo à sua vida, né, que é o suicídio, aqueles que se entregam de tal forma à angústia, ao desespero, que acabam praticando o suicídio, a morte prematura na falta de esperança e por fim o sofrimento eterno, sem Deus, né? Porque cada caso é um caso, né? Mas é o que a Bíblia fala para nós, né? Então é muito melhor nós confiarmos no Senhor. Aí muitos se entregam aos vícios, né? A tomar decisão, eu estou sofrendo, então se eu já estou sofrendo, então não vou entregar minha vida ao vício mesmo, né? Então diante
de uma grande carga de sofrimento, aí vem aquele apelo ao uso das drogas, das bebidas alcoólicas, calmantes, medicinais, que são paliativos e provocantes de sofrimento ainda muitas vezes maiores, né? Então são pessoas que se tornam ali prisioneiras, né, daquele vício, e elas querem de alguma maneira esquecer aquele sofrimento e na verdade elas vão indo de mal a pior. A verdade é essa. São situações, né, são decisões na qual o homem reage de maneiras diferentes em relação aos sofrimentos, a revolta, a incredulidade, a blasfêmia, a perda da esperança, como também o suicídio e a entrega total muitas vezes ao vício, né? Acaba gerando a morte, que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então Deus não quer que ninguém viva escravo do vício, nenhum tipo de vício, né? A Bíblia diz que Deus fez o homem para a glória dele, para ser instrumento nas mãos dele, para o louvor e honra e glória do seu nome. Jesus e o sofrimento humano. Então, se tem alguém que sabe e entende o sofrimento humano, é Jesus, porque ele se identificou com o homem sofredor. Ele deixou a sua glória, se esvaziou da sua soberania como grande e poderoso Deus. Ele se tornou homem, veio até aqui a esta terra, e ele se envolveu de uma forma completa com o homem. Ele participou de todos os tipos de problemas do homem, né? Então ele viveu ali lutas espirituais, lutas de ordem moral e social, porque ele foi acusado de muita coisa. Ele conviveu socialmente com o homem, ele sabe o que o homem passa. Então todos os que vieram até ele clamaram por socorro. O Senhor estendeu a mão, né? Ele libertou endemoniados, né? Como é o caso do endemoniado de Gadara, lá em Marcos capítulo de número 5, a Bíblia fala sobre isso. Ele mudou a situação daquele homem, ele mudou a situação daquela mulher pecadora, que foi buscar água no poço, a mulher samaritana. Ele mudou a situação da viúva de Naim, que ia com aquela grande multidão enterrar o filho dela, encontra com a multidão que vem com Jesus, encontra aquelas duas multidões, uma chorosa, chorando, lamentando o morto, e a outra seguindo o dono da vida, aquele que é vida. E quando Jesus chega e pergunta, porque ela estava ali chorando, Jesus sente a dor daquela mulher, toca no esquife, levanta aquele morto e entrega para aquela mulher, o rapaz vivo, né? Então ele transforma ali aquela situação, uma situação de alegria, como aconteceu com Lázaro. Jesus chegou ali naquela aldeia para trazer uma esperança para aquelas famílias de Lázaro, para as irmãs de Lázaro, para repreender a morte ali e para trazer vida para aquela família, né? Então é isso que Jesus faz. Então Jesus, ele sabe, ele conhece o sofrimento humano, né? Ele também se entristeceu, ele sentiu dores na alma, ele derramou lágrimas, ele clamou por Jerusalém, ele sentiu a dor da incredulidade daquele povo. Então ele sabe o que é sofrer. Isaías, ele fala sobre isso, né? Que ele sabe o que é sofrer, o servo sofredor. Ele sabe o que é o homem e a mulher passar por uma situação difícil. Então, portanto, confie no Senhor. Lança sobre o Senhor a tua confiança, porque Deus, ele sabe tudo que o homem precisa e ele sabe como trabalhar na vida do homem. E por fim, qual deve ser a nossa posição diante do sofrimento? O crente fiel, né, o cristão fiel e verdadeiro, não vê o sofrimento como instrumento de castigo, mas o meio que o próprio Deus usa para abençoá-lo. O apóstolo Paulo afirmou que devemos nos gloriar nas tribulações, porque elas produzem perseverança. Assim, o cristão tem uma perspectiva diferente acerca do sofrimento. Então, a gente tem que acreditar, a gente tem que entender que o sofrimento não é para acabar com a gente, não é? Deus não está querendo acabar com a nossa vida, acabar com a nossa fé. Pelo contrário, nós temos que ver, enxergar o sofrimento, né, e receber o sofrimento como prova do amor de Deus, né? Como prova do amor de Deus. O autor de Hebreus, ele vai falar e deixa bem claro que a correção do Senhor é prova do seu amor para conosco, ou seja, porque o Senhor, ele repreende e ele castiga aquele a quem ele ama. Então, se de repente está acontecendo alguma coisa desagradável, alguma situação que nós não
como já falei outras vezes, né, que não gostaríamos que acontecesse, Deus tem um propósito. A gente não tem que achar que Deus está fazendo isso ou permitindo para acabar com a gente, não. É para que nós possamos entender que a correção, a princípio, não é muito boa, não. Mas o resultado, para quem obedece, é uma bênção. Então, se o negócio está se estreitando, é cair nos pés do Senhor. É orar ao Senhor, é clamar ao Senhor. Ninguém vai calar a nossa voz. Ninguém vai roubar a nossa fé. Ninguém vai impedir a igreja ou o crente de ser abençoado em qualquer lugar. Ele pode ir para dentro de uma cova, como Daniel foi, mas ninguém calou Daniel. Ele pode ir para dentro da fornalha, como Sadraque, Mesaque e Abdenego foram, mas ninguém calou aqueles jovens, né? Ele pode ir para dentro da prisão amarrado pelo tronco, como foi Paulo e Silas, mas ninguém calou eles. Um cantava e o outro orava. E a Bíblia diz que Deus mandou o anjo, estremeceu aquela prisão, libertou o servo dele, salvou vidas ali, porque ninguém vai impedir a manifestação de um cristão fiel na presença do Senhor. Porque quando ele ora e ele crê, as coisas acontecem na vida dele, na vida de quem está próximo dele. Então, o crente recebe inclusive o sofrimento para o seu próprio bem. A Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu decreto santo. Então, qualquer tipo de limitação, de luta que venhamos a passar, mas nós temos que receber, inclusive, para o nosso bem. Eu sei que isso aqui é para o meu bem, né? Eu preciso orar mais, de repente eu preciso estar mais próximo da minha família, eu preciso sentar à mesa com os meus e orar, cantar, orar pela madrugada. Então, quantos já não oravam mais, quantos já não tinham, e hoje Deus está dando essa oportunidade. Se você não está aproveitando, é problema seu, mas você tem essa oportunidade de procurar ser mais fiel a Deus. Então, o crente aproveita o sofrimento para testemunhar a sua fé, né? Jó falou: eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele vai se levantar. Então, tudo está acontecendo para quê? Agora vamos encher as redes sociais da palavra de Deus, de louvor, de adoração a Deus, amém? Porque é o meio que Deus agora estabeleceu para a gente pregar o evangelho, para a gente levar a palavra do Senhor. Então o crente aproveita o sofrimento para isso, para testemunhar da sua fé. O crente usa o sofrimento para provar a sua obediência a Deus. Você é cristão, você crê no poder de Deus, no evangelho do Senhor, então use o momento de dor na sua vida. Talvez é um momento de muita dor na sua vida, pode ser uma enfermidade que assolou o teu corpo, um câncer, alguma coisa que está aí te apavorando, te atribulando, né? Um problema na sua alma, no seu coração. Então use esse sofrimento para provar a sua obediência a Deus. Quiseram acabar com Daniel, quiseram calar Daniel, né? Quiseram Daniel fazer ele parar de orar, Sadraque, Mesaque e Abdenego, mas não conseguiram, porque ninguém vai calar, ninguém vai deter aquele que crê no poder do evangelho. Então esse problema que você está vivendo aí, que ele seja uma forma para que você possa obedecer mais a Deus, consertar-se com o Senhor. Vou entregar minha vida para Jesus, né? O único que morreu e ressuscitou, não tem outra pessoa, irmão, que você deva. Ele é o santo dos santos, né? Ele é o único santo que os homens, que nasceu aqui nessa terra, viveu, os homens mataram, ele ressuscitou e está à direita do Pai Todo-Poderoso. É nele que eu confio, não tem outro santo que eu venho a colocar minha total confiança, porque os outros sofreram, morreram por amor a ele, né? Tiveram uma linda história por amor a ele, mas todo o poder, a Bíblia diz, foi dado nas mãos do Senhor Jesus. Todo o poder no céu e na terra foi entregue a Jesus. Então é dele o poder, a glória é dele, a honra é dele, a exaltação tem que ser para ele. E se nós não aprendermos isso, vamos sofrer muito ainda. Mas quando nós aprendemos isso, nós sofremos, mas sabendo que a nossa esperança e confiança está nele. Então o crente recebe o sofrimento para a sua correção, né? Deus nos corrige de muitas maneiras. É necessário termos a sensibilidade devida para percebermos o que Deus está querendo de nós, quando permitir alguma situação difícil que venha gerar sofrimento. Então, se Deus está colocando um obstáculo na tua frente, na frente de qualquer pessoa que seja, ou na frente da sociedade, ou na frente do nosso mundo, é para que nós possamos ser mais sensíveis à voz de Deus. Eu lembro muito exemplo, né, daquele profeta Balaão, que ele foi com propósito para amaldiçoar o povo de Deus, e Deus disse que ele não podia amaldiçoar quem Deus abençoou.
E ele estava tão insensível à voz de Deus que a jumenta viu o anjo na frente dela, deitou debaixo dele, ele bateu na jumenta, a jumenta teve que abrir a boca e falar, porque ele estava totalmente insensível à voz de Deus. Mas quando o homem, diante de um obstáculo, ele abre os olhos e ele vê a glória de Deus, esse obstáculo sai da frente dele, ele vai conseguir a vitória em nome de Jesus. Então permita que o sofrimento na sua vida te deixe mais sensível à voz do Espírito, não é? A ser uma pessoa melhor em Deus. Não queira ser uma pessoa melhor na sua força, no teu conhecimento, no teu entendimento, na tua religiosidade, não, porque não é a religião, não é a nossa bondade, né, que a gente adquire a salvação pelo nosso mérito próprio, não, mas é pelo amor de Deus, é pela vida de Jesus, é pelo sangue de Jesus derramado na Calvário, é o reconhecimento do homem que ele não é nada e que Jesus é tudo na vida dele, entrega a vida dele para Jesus e ele vai compreender tudo aqui nessa terra, né? Que nada aqui, que tudo isso aqui é passageiro, que nada aqui é empecilho para a gente servir a Deus e ser feliz e abençoado em nome de Jesus. Então guarde isso aqui no coração. Quando lhe for atirado um punhal, se o pegar pela lâmina, será um instrumento de maldição e derrota, mas se o tomar pelo cabo, poderá fazer dele um instrumento de defesa e ataque. Então sejamos cristãos, né, maduros e estruturados, que entendamos com perfeição os planos do Senhor para a nossa vida. Quando Deus lhe permitir alguma situação difícil, saiba, meu irmão, aproveitá-la para descobrir qual é o plano do Senhor para você. Então eu termino aqui essa palavra que Deus colocou no meu coração. Então transforme o mal em bem na sua vida, em nome de Jesus. Receba o meu abraço, receba aí essa palavra e seja abençoado em nome de Jesus. Às vezes o crente é provado e depois de aprovado ele louva o Senhor. Às vezes a noite é escura, noite de amargura, uma noite de dor. Às vezes ele está tão sozinho, dizendo baixinho: Jesus vem me ajudar. Porque lá do céu vem a ajuda, do céu vem a cura, do céu vem o amor. Porque lá do céu vem a ajuda, do céu vem a cura, do céu vem o amor. Às vezes eu sofro calado, já muito cansado, me ponho a orar. Eu sinto um alívio na alma, a luta se acalma, Jesus está no mar. As ondas bravias se aquietam, em meio a essa cena eu vejo Jesus. Porque lá do céu vem a ajuda, do céu vem a cura, do céu vem o amor. Porque lá do céu vem a ajuda, do céu vem a cura, do céu vem o amor. Agora me sinto calado, já muito cansado, me ponho a orar. Eu sinto um alívio na alma, a luta se acalma, Jesus está no mar. As ondas bravias se aquietam, em meio a essa cena eu vejo Jesus, de braços abertos, chamando e assim me acalmando, dizendo: tem fé. Agora me sinto seguro, não mais em apuro, Jesus me socorreu. Falou forte a minha alma, dizendo: acalma, eu sou o teu Deus. Espera só mais um pouquinho, meu servo querido, irei te buscar. Porque lá do céu vem a ajuda, do céu vem a cura, do céu vem o amor.
acompanhando nas nuvens. Em breve ele vem, eu irei descansar. No céu eu vou morar.